Assim, eu preferiria ter um segundo com amor de verdade e morrer logo depois do que passar a vida inteira assim mesmo. Olá pessoas, tudo bem? Nós do CCN10 estamos hoje aqui para acompanhar o lançamento do filme Boa Sorte. E vocês conferem agora os melhores momentos dessa coletiva de imprensa. Boa tarde, eu sou Emílio Faustino do site CCN10 e antes de mais nada eu gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar vocês, porque a gente acompanha várias cabines de filmes nacionais e nem sempre dá para dar os parabéns, na maioria das vezes eu só faço pergunta mesmo. E eu gostei muito do filme de vocês. Eu tenho perguntas para todo mundo, mas eu vou começar primeiro contigo, Carolina. Eu gostaria de saber quais foram as suas influências para fazer esse filme, porque eu reparei influências desde Garota Interrompida a Requiem para um Sonho nesse filme, e saber como que foi dirigir dois monstros do cinema nacional, que é Cássia Kiss e Fernanda Montenegro. Tipo, elas chegam já sabendo o que tem que fazer ou você tem algum trabalho com elas? Em relação às influências, é um filme que eu não consigo, não sei, eu acho até um problema, assim, meu, que eu adoraria ter mais referência, assim, tipo, ver uma coisa e falar, isso é perfeito para eu fazer aqui no filme. Eu não tenho isso muito. Mas o que eu fiz foi olhar muita imagem. Então, assim, tem um fotógrafo que chama Ryan McGinley, que é um fotógrafo americano jovem, assim, que ele fotografa os amigos dele. E ele fotografa todo mundo pelado, em cima de árvore, ele faz umas fotos lindas, assim. Aí eu vi esse cara, vi muita coisa dessas meninas mais underground, essas meninas mais junkies, assim, que eu achava também bonitas, para não ficar uma coisa degradante. E procurei, uma das coisas até que eu trouxe, né, foi a Bárbara Álvares, que é uma fotógrafa uruguaia. Eu procurei não me viciar numa narrativa muito de decupagem, muito americanizada, assim, porque também é um jeito que eu naturalmente trabalho de decupar tudo, contar tudo. Então foi um jeito de fazer um filme menos decupado, assim, mais... E a Bárbara, ela tem isso, ela vem com um conceito muito forte de olhar para aquela história. Então, em nenhum momento, a forma vinha na frente da história. As cenas nunca tinham muita marcação óbvia, assim, não tinha muita movimentação, não tinha muito o que fazer com a câmera, cortar nada. Então a gente procurou ser um observador, deixar a história dos dois acontecerem mais do que entrar na frente com uma linguagem estética. A escolha do elenco, quando a gente estava preparando a escalação, eu me lembro de eu falar, poxa, esse papel seria perfeito a Cássia, né? E aí logo depois eu mesmo falar, mas ela não iria fazer, né? Um papel meio pequeno, né? Aí alguém falou, não, chama a Cássia. Eu falei, né? Chamo ela, mas você vai ouvir, não. E aí a gente mandou o roteiro pra Cássia e a Cássia me ligou assim, 2 dias depois e falou, Carolina, que roteiro maravilhoso. E aí ela falou assim pra mim, ela até falou uma coisa que eu acho que eu já devo ter falado, falou, não sei nem se o Jorge e o Pedro sabem o quão importante esse roteiro é. Porque a Cássia tem histórias com remédio e tudo mais, ela adora falar sobre isso tudo. Então ela veio pelo roteiro. Então assim, a força de uma história conquista elenco. A Fernanda... Mas eu e o João, a gente pode te dizer que ela estava bastante nervosa a começar a filmagem. Eu muito nervosa, ela falou, minha filha, no dia que você acabar com esse nervosismo, pode ficar em casa, não precisa nem ver. Então é isso, eu tô aqui suando, não sabendo nem como é que vai ser. Ai, que medo de dar tudo errado. Eu olhava para ele e falava, eu não acredito. Eu olhava pro João e falava, você tá ouvindo isso? E ela estava lá morrendo de medo. É uma rainha. Eu nunca vi nada igual, né? Eu nunca vi nada igual na vida. Porque é uma força da natureza. É de uma generosidade, é de uma genialidade, é de uma delicadeza, é de uma entrega. Eu só agradeço. É incrível, assim. Fui lá também e falei, Fernanda, então, tem que ter cara de pau, né? E também tem a Fernanda, a Cássia eu nem conhecia. A Fernanda tem laços, ela fez filme do meu pai, ela faz tudo com o Jorge há anos. O roteiro era do Jorge, então havia uma sedução. Mas ainda assim ela foi... Nada parecido. E aí dirigir elas duas é mais uma conversa, é mais uma percepção e um aprofundamento do que é aquele personagem. O slogan do filme ele é bem marcante. Existem vários tipos de amor. Qual é o que você quer?
qual é o que você quer, você, Débora Seco, hoje, nesse momento da sua vida? A Carolina me perguntou isso outro dia. O tipo de amor que eu quero é o de verdade. É o amor que salva uma vida, o amor que faz você ser diferente, que eu hoje poderia falar que o amor que eu quero é aquele que faz a vida valer a pena. Assim, eu preferiria ter um segundo com amor de verdade, morrer logo depois, do que passar a vida inteira assim mesmo. Pro João agora, que faltou. Eu imagino que muita gente que vai ver o filme vai morrer de inveja de você por conta das cenas íntimas com a Débora Seco. Morrer de inveja de mim. Eu ia perguntar isso, João. Eu gostaria de saber como que foi isso, né, essa interação, se você ficou nervoso ou não, e como que você lidou com a questão, porque assim, o seu personagem ele tem um paradoxo, na minha visão. Ele encontra a lucidez justamente no manicômio. Como que você vê isso? A gente teve uma preparação muito forte, assim, com o Chico Accioli e com a Dani Visco, que trazia toda essa história dela espiritualizada, né, assim, uma coisa bem esotérica, mas tratada como ciência e que fez muita ressonância pra gente naquele momento. Então a gente ensaiava as cenas de sexo nos nossos corpos sutis, sabe? Então a gente ia A gente descobriu que existiam vários corpos e que os corpos se encontravam antes do corpo físico. Espiritual, mental, emocional. E faz todo sentido. Se você ficar bem perto, assim, você sente que é mais quentinho, sabe? Cada camada disso tem um tipo de intimidade e a gente foi trabalhando assim, energeticamente, sabe? Essa intimidade. A gente já tinha se dado super bem. Nossa, profundo, né? Super sofisticado. Foi mesmo. E aí isso, pô, a cena de sexo, que é uma cena super linda, super plástica, esse histórico pra gente, né, foi super... A Dani batia muito nessa tecla, assim, o corpo físico é o último a se encontrar e o menos importante. É muito legal isso. O amor, ele se dá no campo, no corpo etérico, né, que é não sei quantos centímetros acima da... Essa parte científica a gente não entendia muito, mas de fato a gente conseguia sentir, sem se encostar, a gente conseguia fazer coisas que se encostando muita gente não consegue. Por exemplo, eu dizia assim, você tem os nossos corpos emocionais, mentais e espirituais. O espiritual muda de acordo, enfim, com a sua história, com o ambiente que você está, E esse, por exemplo, agora o mental, a gente está provavelmente em contato com os nossos corpos mentais, porque a gente está tendo uma conversa. Pensando um no outro. Sabe? Então a gente está se encontrando mentalmente, sabe? Então isso era meio que esse o trabalho, sabe? Se você se aproxima, se a gente se aproxima assim, a gente está mais... A gente já tem um outro contato. Um corpo emocional, bastante afetivo. Fazendo um adendo nesse negócio. É impressionante como eles vinham para o set de filmagem, com as cenas mais difíceis, como a do sexo, a da morte, com uma tranquilidade, assim, parecia que eu estava com o João e com a Judite, assim, não havia um distanciamento. Os personagens estavam muito dentro deles. Então, qualquer desafio, qualquer cena que se apresentasse para eles, eles iam fazer, porque eles tinham vivido isso muito, sabe, durante os ensaios, esse encontro espiritual, mental, etc. Então, isso realmente impressionou muito. Mas havia, né, quando você... Mas tinha uma coisa, né, fazer cena de sexo com a Débora Seco, havia um... Eu tô apaixonado. Não deixe meu olhar, não consigo mais viver. Tem vários tipos de amor. Qual que você quer?